Olá, queridos. Como vocês estão? Entrando aqui para falarmos um pouco sobre família. Vamos começar uma série falando sobre relacionamento, sobre criação de filhos, sobre a família, num termo geral. É um tema bastante difícil de falar. É um tema que é bem sensível, porque cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa. Não temos como igualar uma a outra, né? Porque cada pessoa nasceu com um propósito, cada pessoa não tem como você colocar tudo dentro de uma situação só. Mas o que forma o quesito, esse órgão, como é que eu posso dizer, essa instituição chamada família? O que é necessário para que isso funcione? Porque viver em família, cada um tem que ter a sua própria responsabilidade. Cada um tem seu papel que precisa desenvolver. Que quando um não desenvolve o papel que lhe foi designado, não é apenas ele que vai ficar comprometido, mas é o conjunto geral. Assim como numa empresa, assim como em qualquer outra constituição, quando alguém que foi designado certas funções não desenvolve como deveria, o restante do grupo vai pagar por aquela imprudência. Na família funciona mais ou menos assim. Eu não estou aqui questionando como que é a tua família, como que deixa de ser. Eu vou falar dentro dos padrões bíblicos de como tem funcionado para mim. Eu não fui chamada aqui para julgar, ou para apontar, ou para dizer o que você fazer. Eu estou aqui com o direcionamento de Deus para aconselhar sobre algo bom, que eu tenho certeza que se você praticar, vai dar muito certo. Talvez você entrou aqui nesse vídeo precisando de uma resposta porque você não sabe mais o que fazer. Porque você tem tentado viver em família, você tem tentado fazer dar certo, mas por muitas vezes não tem tido êxito. E muitas vezes não depende de você. Depende de que cada um cumpra com o seu objetivo. Cada membro da família precisa fazer a sua parte para que isso venha a dar certo. O primeiro tópico dessa série nós vamos falar sobre a importância o que é mais importante para você, o que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida, no seu dia a dia, o que você tem colocado em primeiro lugar. Qual é a tua ocupação? O que tem te roubado a melhor parte da tua vida, do teu dia a dia, os momentos que você
toma como prioridade? A quem você tem dado mais valor, você tem colocado como prioridade na tua vida? Por muitas vezes ocupamos nosso tempo, maior parte, com o nosso trabalho, com coisas que por muitas vezes que realmente são necessários, mas nem sempre o que é necessário é o que realmente importa. Não estou aqui desmerecendo ou dizendo que isso não é necessário, não é importante, não, pelo contrário. Mas entenda, querido, que cada coisa tem o seu devido lugar. E para tudo há um tempo. Para tudo. Quando nós entendemos esse princípio, as coisas começam a funcionar. Talvez você está lutando, está dando murro em ponta e faca, querendo que as coisas dê certo, mas você para, você olha e você vê que está uma bagunça. Antes de começar a funcionar, você precisa colocar as coisas no lugar. Você precisa reorganizar. Porque é fácil você querer que Deus faça aquilo que você tem que fazer. Deus não pode liberar aquilo que você está pedindo para Ele, sem você conseguir reorganizar aquilo que você já tem em mãos. Deus não vai colocar uma responsabilidade maior se você não vai aguentar, se você não vai estar aqui para usufruir, para colocar em prática. Ah, mas se Deus fizesse assim, fizesse assado, eu queria tanto que Deus fizesse isso, fizesse aquilo. Tá, mas e o que você já tem? Você está conseguindo lidar? A palavra vai dizer assim que quando Jeremias, se não me engano, foi reclamar com Deus, Deus falou para ele assim, se ele não conseguia acompanhar aqueles que correm a pé, como poderia competir com quem está a cavalo? Por muitas vezes, certas responsabilidades que você já tem ocupado um espaço na tua vida que você mal tem tempo para se alimentar, para tirar um pouquinho de descanso, quanto mais para cuidar daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Tem pessoas que, por mais importantes que sejam para nós, não deveriam ter o primeiro lugar na nossa vida. Tem pessoas que se colocam como prioridade nas nossas vidas e vêm e ficam. Exigem de nós tanto que nem nós mesmos temos esse cuidado conosco, como temos com certas pessoas. E não é isso que Deus quer de nós. Dá atenção a amigos, a familiares, a pessoas queridas para nós, isso é importante. Mas o importante é ver se não estamos dando importância demais a certas pessoas que talvez não deveriam ter aquele lugar no nosso coração, no nosso dia a dia. Todos nós temos pessoas queridas para nós, pessoas que são importantes, pessoas que nós queremos tê-las na nossa vida para sempre, né, até a eternidade. Mas isso não significa que elas devem estar à frente da nossa família, dos nossos filhos, do nosso relacionamento conjugal e principalmente não deve estar acima de Deus. Queridos, Deus não dá a honra, a glória, o lugar dele para ninguém. Para ninguém. Então, qual é a nossa prioridade?
O que devemos colocar como prioridade na nossa vida? Com certeza é Deus. A Bíblia nos diz assim que devemos buscar primeiro as coisas que são do alto. Buscai as coisas do alto, buscai as coisas de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você levanta o teu primeiro pensamento, meu Deus, hoje o dia vai ser corrido, meu Deus, eu tenho que fazer isso, aquilo, você não está colocando Deus em primeiro lugar. Querido, se você acordou, se você está respirando, se você hoje tem um trabalho, se você tem essa correria toda, foi graças à misericórdia de Deus. Ah, se não fosse Deus na nossa vida, se não for a misericórdia do Senhor para nos manter de pé. Ao acordar, queridos, o nosso primeiro pensamento tem que ser para Ele. O nosso primeiro pensamento ao acordar precisa ser de agradecimento por você ter acordado, por você ter tido uma noite de sono, por você ter um trabalho. Depois de você agradecer, você precisa pedir para Ele direcionamento. Pedir para que Ele dirija os teus passos, para que você não venha fazer nada que venha desagradá-lo, nada que venha ferir o Espírito Santo que habita em nós. Quando você pede direção ao Espírito Santo, Ele é um amigo incomparável. Ele é um amigo que não vai deixar você cair em cilada. É um amigo que, quando ele percebe que você não está focado em algo, queridos, por quantas vezes no trânsito, por distração, por muitas vezes a cabeça não está onde o corpo está. Por muitas vezes, o nosso pensamento não está naquilo que estamos fazendo. E por muitas vezes estamos em perigo e nem percebemos. Pessoas costumam dizer que o acaso nos protege. Não, queridos, não é o acaso. É o Espírito Santo, porque você pediu direção dele. Ele vai te guardar. Ele vai chamar a tua atenção quando você estiver distraído. Porque é do ser humano se distrair. É do ser humano estar fazendo algo e o pensamento está em outro lugar. Está preocupado com o que vem lá na frente. Claro que a Bíblia nos manda descansar, porque o futuro a Deus pertence. Mas é nosso, é do ser humano, planejar, por mais que por muitas vezes os nossos planejamentos, quando pedimos direção de Deus, por muitas vezes esses direcionamentos que temos em mente são frustrados. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe quais os caminhos que devemos andar, que não vai nos trazer prejuízo, que não vai nos causar nenhum dano. Você está entendendo, querido, por que a importância de colocar Deus em primeiro lugar? Você está entendendo qual que é a importância de você pedir direcionamento, de você ser grato a Deus pelas mínimas coisas? Ah, mas eu estou pedindo tanto para Deus isso, aquilo, mas Ele não me deu, por que eu vou agradecer? Filho, você está vivo. Você está respirando, você está aqui diante desse vídeo, você está ouvindo. Se Deus te trouxe até aqui, é porque a misericórdia dele para com a tua vida é grande. Maior do que você possa imaginar ou merecer. Porque graça, querido, é favor não merecido. Por que então negar
tão poucos minutos, sendo que Ele vai cuidar de ti o dia todo. E não só de você, da tua família, dos teus filhos. Quando você pede direcionamento, Deus vai guiar em todos os teus caminhos. Cada passo que você der, Deus vai estar te direcionando, vai dizer assim: filho, não pegue essa rua. Filho, vai por aqui. Filho, não faz assim. Mas você precisa também dar ouvido à voz de Deus, porque por muitas vezes Deus fala de várias maneiras, e você acha que é coisa da tua cabeça, mas não é. Você precisa dar ouvido, ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus quando Ele fala com você. Porque, queridos, Deus fala conosco com coisas tão simples, e você talvez está procurando ouvir Deus. Que Ele venha, traga um profeta para falar com você, traga alguém especial, alguém importante. Não, queridos, Deus fala com você em pequenas coisas. É numa música que você está ouvindo, é simplesmente numa atitude de alguém. Deus fala com você até mesmo com um inseto que pousa, talvez no para-brisa do teu carro, que pousa na tua frente. Deus fala com você nas mínimas coisas, Ele te dá sinais. Ele te avisa de perigos ocultos. Em gestos tão singelos, você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo quando Ele fala com você. Porque Deus, Ele não vai criar grandes cenários para falar contigo, não, queridos. Ele quer que você o entenda. O Espírito Santo, Ele é tão sensível que Ele vai falar contigo da maneira que você entende. Depois, querido, de você pedir direção, peça proteção. Proteção para você, proteção para tua família. Peça que Ele envie os anjos adiante de ti. É Ele que dá ordem aos anjos para livrar de toda cilada, de toda armadilha. Sabe, queridos, o mês que passou, nós fomos fazer uma viagem longa. E antes de sair de casa, eu pedi para que Deus enviasse os anjos dele adiante, para nos livrar de acidente, Eu não conhecia a estrada. Eu falei: nós vamos pela fé. Eu falei: Espírito Santo, a direção desse carro é tua. Porque eu não sei o que está pela frente, mas o Senhor sabe. E eu confio na tua proteção, eu confio que se eu colocar a direção na tua mão, nós vamos chegar bem e vamos voltar bem. Fomos nessa viagem, e na altura do caminho, eu já tinha dirigido altas horas, eu estava muito cansada, mas eu queria chegar logo ao destino, eu não queria parar. Era de noite, de madrugada, e de repente eu vi como se fosse uma sombra que passou por cima do teto do carro, assim. Eu vi assim como se tivesse passado por cima da minha cabeça. E eu automaticamente ergui a cabeça e fui olhar aquela sombra. Mas quando eu vi, eu não percebi que eu girei o volante sem querer e o carro foi para a pista contrária. Quando eu fiz isso, vi um caminhão em alta velocidade na outra direção, que era a via dele. Quando eu vi aquele caminhão que estava a 10 metros de bater em nós, eu falei: meu Deus, só puxei o volante para o lado de volta. Então, queridos, entenda, fui eu? Não, queridos. É o Espírito Santo. Mesmo que o inimigo tenha armado aquele laço para nos matar, quando você coloca a direção de tudo nas mãos de Deus, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. Ele vai colocar os anjos adiante para quebrar os laços. Talvez se eu não tivesse dado a direção para Deus, talvez se eu não tivesse pedido direcionamento, talvez se eu não tivesse entregado a Deus, talvez eu não estaria aqui para falar contigo agora, queridos. Uma batida de frente com um caminhão, com um carro pequeno,
poderia ter sido fatal. Então, queridos, isso é muito sério. O reino espiritual, ele não brinca. Você acredita ou não, ele está aí. Assim como os anjos do Senhor trabalham a nosso favor, os anjos das trevas também trabalham. E quando você não pede proteção divina, você fica exposto. Quando você não entrega o teu caminho ao Senhor, você fica totalmente à mercê de espíritos malignos que tentam contra a nossa vida o tempo todo. Você precisa tirar esse tempo para Jesus. Você vai ver que cada um que você colocou nas mãos de Deus, mesmo que talvez você olhe aquela pessoa da tua família que não quer saber de Jesus, mas está sendo guardado, é através da tua oração, querido. Através daquele simples momento. Deus não quer que você... Claro que é muito bom, muito importante você ter aquele momento com Deus, tirar aquele tempo assim, sabe, para você passar horas na presença de Deus. Isso é maravilhoso, é gostoso, não tem comparação. Mas Deus não espera que você faça isso todo dia com a correria que você tem. Deus não espera que você fique ali horas, mas com o coração lá no outro lugar, não, queridos. Para dizer, eu fiquei tantas horas de joelho, eu fiquei tantas horas. Não, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus quer o primeiro lugar na tua vida. Deus quer que você declare com a tua boca que Ele é importante, que Ele é o principal na tua vida. Ele quer cuidar da tua família, Ele quer cuidar dos teus. Mas você precisa da legalidade para isso. Ele não é invasor. Feito isso, queridos, você precisa olhar para si mesmo, cuidar de você. Por muitas vezes, na correria, deixamos de cuidar de nós mesmos. Levantamos e simplesmente saímos, pá. Cuidamos de um, cuidamos de outro, e de nós mesmos nós não cuidamos. Por muitas vezes passamos meses, anos, que não fazemos nem um check-up da nossa vida. Não fazemos nem um exame. Claro, confiamos que Deus cuida de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu falo isso por mim mesmo. Porque por muitas vezes, enquanto não temos algo grave, não procuramos um médico. Claro que gozar de saúde é maravilhoso, mas quantas pessoas que vão procurar recebem sinais. Mas Deus cuida. Claro que Deus cuida. Mas Deus deixou a medicina. E se Ele deu sinais, é para nós nos cuidarmos. Mas por muitas vezes negligenciamos a nossa própria saúde. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo e morada do Altíssimo. Se nós não cuidarmos desse corpo aqui, se nós não cuidarmos, é o que porta a presença do Altíssimo. Como que vamos andar por aí todo... Por muitas vezes caímos em ciladas porque não vigiamos. Por muitas vezes caímos porque não prestamos atenção. Por descuido. A Bíblia nos diz assim, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas como poderemos amar o próximo se não temos nem amor próprio? Como podemos estender esse amor se nós não temos? Como podemos dar algo que não temos? Não tem como oferecer algo que não possuímos. Não podemos ser apenas um oco. Cada um, queridos, só pode oferecer aquilo que tem. Se no teu coração só tem amargura, por onde você passar, você vai distribuir amargura. Sabe, queridos,
Por muitas vezes eu conversei com pessoas que me disseram assim: meu Deus, eu queria poder tanto conversar com você mais. Pessoas que, às vezes como eu trabalho com aplicativo, teve pessoas que entram no carro pedindo corrida, chamam para o aplicativo, você vai lá levar, e naquele pequeno espaço de tempo que você vai levar do endereço que ela estava até o endereço que ela vai, aquele pequeno espaço de tempo ali, a pessoa vem e conta a vida toda, aí você fica assim, o quê? Aí o Espírito Santo fala assim, ela precisa de uma palavra. Eu fico esperando se a pessoa pede. É um sinal, se ela pediu, o que você acha? É que ela está querendo ouvir uma palavra. Por que, queridos? Talvez se ela entrasse no carro de outra pessoa, talvez, porque são muitos motoristas, talvez se ela entrasse no carro de outra pessoa, talvez ela não pedisse. Porque quando você carrega a presença, quando você carrega algo da parte de Deus, você precisa distribuir isso. Você precisa compartilhar. Você precisa matar a sede do sedento, alimentar aquele que tem fome. Queridos, ninguém vai a um lugar que está de portas fechadas. Ah, ali já foi um mercado, mas está fechado. Ali não tem mais nada, ninguém vai até lá. Alguém só vai até um supermercado quando ele está de portas abertas. Ele vai entrar e ele vai pegar o que ele precisa. Se alguém está recorrendo a você, buscando algo, é porque ele viu algo de Deus em você e você precisa compartilhar isso. Você precisa ajudá-lo. Deus te colocou nesse lugar, não foi por acaso, queridos. Deus te colocou aí porque você tem algo para oferecer. Quando não fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, quando não matamos a sede do sedento, não matamos a fome daquele que está faminto. Quando eu falo de fome, de sede, eu não estou falando do natural, não, eu estou falando do espiritual. Eu estou falando da sede por ouvir as coisas de Deus. Eu estou falando de você expressar o amor de Deus em palavras. E por muitas vezes as pessoas ouvem e elas olham para mim e falam assim: meu Deus, eu queria tanto que tivesse mais tempo para a gente conversar. Me dá teu número. Eu falo: não, meu número eu não posso te passar. Mas você pode favoritar e você me chama de novo. Você chama lá, vai me cair para minha corrida de novo. Poxa, mas eu queria tanto poder conversar contigo. Claro que eu não posso desobedecer às leis do aplicativo. Mas, porque talvez aquela era a vez que Deus queria falar com aquela pessoa. Tem pessoas que entram no nosso caminho, olham pra gente e falam assim: poxa, mas como é bom conversar contigo. Como é que você sabe essas coisas? Meu Deus, eu queria passar mais tempo conversando contigo. Por quê, querido? Porque não é eu. Não é eu. Não é a minha pessoa que transmite isso. Não. É a presença daquele que está aqui. É a presença do Espírito Santo que se move através da minha vida. E é isso que as pessoas veem. As pessoas olham para você, elas vão ver o que você transmite através das tuas palavras, através das tuas atitudes, através do teu olhar, do teu sorriso, da forma de você se comunicar. Por muitas vezes, só a tua presença. Quando você chega em certos lugares, as pessoas te olham diferente. Aí eu mesma já cansei de chegar em lugares que parece que as pessoas parece que vão me despir com os olhos. Mas não é na questão de maldade, mas é como se elas olhassem e quisessem tirar um pedaço, uma parte, porque elas querem aquilo que eu tenho.
Por muitas vezes eu fico sem graça, parece que as pessoas estão tudo ali focado, olhando assim, parece que estão... A impressão que dá que estão falando mal de você ou coisa assim, mas não, queridos. Elas sentem a presença de Deus que está na tua vida. E por muitas vezes o que está nelas são confrontados. Porque onde há luz, as trevas têm que bater em retirada. Ah, queridos, se você entendesse a importância de portar a presença do Senhor. Queridos, vamos voltar ao tema aqui. Por muitas vezes, colocamos em primeiro lugar quem não deveria estar. Mas hoje Deus nos chama a atenção. Primeiro lugar, Deus. Ele tem que ter o primeiro lugar na nossa vida sempre. Segundo lugar, tem que ser você. Você precisa cuidar de você. Porque se você não estiver de pé, como você vai poder cuidar de outras pessoas? Segundo, vem aqueles que estão sobre o teu comando. Terceiro, teus filhos, teu esposo, tua esposa. Você precisa dar atenção a eles. Porque os teus filhos e o teu cônjuge são os que estão contigo todos os dias. São o que, se você tiver na bonança, se você passar necessidade, se você morar embaixo da ponte, se você morar numa mansão, é eles que vão estar com você. Não são teus amigos, não são teus familiares, não são... Não, queridos. É a tua família. Quando você entende que são esses que estão no teu barco, esses que estão contigo para o que deve é, que devem ter espaço privilegiado na tua vida, você já entendeu uma boa parte do que realmente é necessário. Por muitas vezes, vemos filhos carentes, filhos que buscam em qualquer lugar serem ouvidos, que buscam serem compreendidos, que buscam compreensão, amor, carinho, atenção. Por que elas buscam? Porque elas não têm. E o ser humano em si, ele precisa disso. Quando não damos isso aos nossos filhos, eles vão buscar em outro lugar e por muitas vezes nós choramos por conta disso. Quando cobrimos nossos filhos, quando damos cobertura, eles não precisam buscar em outro lugar, queridos. Seu trabalho, ele é muito importante. Seu trabalho é necessário, é o que traz o alimento para casa. Mas precisamos definir hora, tempo. Não podemos simplesmente enterrar nossa vida no trabalho. Esquecer pelo que estamos trabalhando, por quem estamos nos esforçando. Não adianta trabalhar tanto
e não colher os frutos daquilo que trabalhamos. É lutar, lutar e perder o que tem dentro de casa. De que vai adiantar, queridos? Aí você fala assim, mas eu trabalho é por eles. Sim, você trabalha por eles, mas e se você perdê-los? De que vai te adiantar tanto trabalho? O teu cônjuge. Você precisa tirar um tempo de qualidade com teu cônjuge, com os teus filhos, um momento em família. Por muitas vezes nos atemos em tantas coisas, fazemos reuniões com amigos, com parentes, familiares. Ah, porque fulaninho, fulaninha, não sei o quê. Ah, porque ciclano, se eu não... Ah, porque vai ficar bravo comigo se eu disser não. E daí? Aquele que é teu amigo de verdade não vai se ofender por um não quando você escolheu a tua família. Porque provavelmente ele tem a dele também. Ele precisa entender que a família dele também tem que ter prioridade. Querido, se você tiver que dizer um não para o teu filho, ou para um amigo, ou para um familiar, que não seja para o teu filho que você disse não. Que não seja para o teu cônjuge. A Bíblia fala para honrar os nossos pais. Só que honrar os nossos pais não significa que vamos colocar ele na frente, ele ou ela, a mãe, o pai, à frente de tudo. Não, queridos. Honrar não significa diminuir os teus filhos, o teu cônjuge. Não, queridos. Honrar não significa que você vai fazer todas as vontades do teu pai e da tua mãe e desagradar a tua família. Porque a Bíblia também é bem clara ao dizer: e deixará o homem, a mulher, seu pai e sua mãe, e se unirão, e serão os dois uma só carne. A partir desse momento, queridos, ele formou uma família nova. Ele formou uma nova família. Uma nova comunidade. Ah, mas são só os dois, e daí? É dali que vão vir os filhos, é dali que vai vir os netos, é uma nova família se constituindo. E você, pai e mãe, você precisa respeitar o casamento, a família do teu filho, da tua filha. O teu momento, a tua hora de dar opiniões, de dar pitaco, já passou, querido. Uma coisa é dar um conselho quando for lhe pedido, quando é necessário. Um conselho que vai beneficiar o casal. Mas eu já vi pais que se metem o tempo todo em todas as questões do casal, que por muitas vezes acaba por divórcio. Eu não estou falando de relacionamento abusivo, queridos. Que por muitas vezes o pai e a mãe vê o filho sofrendo, vê a filha sofrendo e não pode fazer nada. Por muitas vezes você tem que sim recorrer. Eu estou falando de casais que estão se entendendo e pais se metem. Querem chamar mais atenção do que o próprio cônjuge. E não é porque eles precisam disso. Não, é porque eles querem ser prioridade. O amor do teu filho, da tua filha, não vai diminuir porque ele ama a esposa e os filhos. Claro que há casos e casos. Tem filhos que simplesmente viram as costas para os pais. Tem filhos que não precisa nem casar, mas ele criou uma asinha e eles nem lembram mais que tem pais. Não lembram de quem lhes deu a vida, de quem lhes deu a educação, de quem cuidou, de quem isso, aquilo. Não estou falando disso. De filhos que simplesmente ignoram os pais, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pais que se envolvem demais aonde não lhe foi chamado.
de pais que não deixam os filhos crescerem, amadurecerem. Há quantos homens que não chegaram à fase de maturidade. Por quê? Porque os pais tratam como se ele fosse um bebê. Mães que acham que as filhas ainda são as princesinhas da mamãe, que são frágeis demais para enfrentar a vida. Nossos filhos são herança do Senhor, nós temos que prepará-las para viver uma vida de maturidade, uma vida digna de respeito. Não vai ser a tua bajulação para o teu filho, para a tua filha, que você vai ensiná-lo a crescer. Se você não tem capacidade de orientar para que seja um bom marido, um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, então se retira. Ora, peça que Deus dê direção para o teu filho, mas para de dar pitaco. Tem pais que querem ensinar como criar os netos, que não souberam talvez nem educar os próprios filhos, e querem ensinar É difícil. Criar filhos é para quem tem maturidade. Educar filhos não é fácil. No mundo que vivemos, que você ensina o que é certo, ele vira as costas, o mundo ensina o que é errado. Mas nós precisamos justamente colocar Deus em primeiro lugar para que Ele venha nos orientar como educar os nossos filhos. Queridos, eu vou parar por aqui porque o vídeo está ficando muito longo. Mas assista todos os vídeos dessa série. Todos eles são bem interessantes. Fica com Deus, queridos, que Deus venha falar ao coração de vocês. Compartilhe esses vídeos, porque tem muitas pessoas errando por falta de conhecimento, como diz a palavra. Amém, queridos. Deus abençoe.